hoje do canal Os Últimos de São Paulo para o jogo de amanhã contra o Bragantino e entrevista coletiva de Casares aí. Dá mais um pouquinho o que falar, então vamos perder tempo não, vambora para o vídeo. Que o São Paulo lançou uma faculdade do futebol e a gente vai ouvir algumas palavras do Júlio Casares. Vamos ouvir. Então nós temos que fazer um planejamento que contemple o quê? Um grande elenco, ou elenco que dê alternativa para você fazer, não um rodízio, mas você, conforme a necessidade fisiológica, física, você escalar um ou outro. É muito jogo. Então não dá para a gente dizer assim, olha, vamos priorizar a Libertadores, a Copa do Brasil. Nós vamos tentar priorizar os jogos todos do nosso calendário. Embora nós não queremos só ganhar títulos na base, nós queremos revelar jogador. Então essa é uma reunião que nós vamos fazer para definir. Tem a chance. Ferreira, tem o Rian, tem outro, o Igor, tem jogadores com grande potencial para que a gente possa aproveitar e fazer dessa pré-temporada uma vista em todas as suas qualidades, porque o regional pode começar, inclusive com alguns jogadores da base representando a gente. Estão indo todos muito bem. A base será uma prioridade dessa parte da gestão, desses últimos 2 anos, e nós vamos abraçar a revelação de atletas e de cidadãos, sobretudo. Então, no caso do Rafinha e Luiz Gustavo, nós nunca conversamos ainda sobre renovação, até porque nós acreditamos que com o fim da temporada, nós vamos ter tranquilidade, e eles mesmos, com a família, poderão discutir melhor essa condição. Muito bem, tá aí o Casares falando, lembrando, né? O São Paulo lançou hoje o que ele chama de faculdade de futebol, cursos relacionados ao futebol e tal, que vai ser em parceria com a Universidade do Futebol. Mas aí também, claro que foi perguntado sobre futuro, base, o ano que vem. São Paulo no fim de semana tomou uma cacetada no Novo Horizontino na final do Campeonato Paulista, perdeu a final. Só que a base vai ser importante, hein, Arnaldo, nos próximos anos. E mais ainda, Rafinha, Luiz Gustavo, falou um monte de coisa aí o Casares. Tirone, até pensando no massa, né? Porque eu acho que uma coletiva, uma iniciativa interessante, educacional, universitária, de formação, ela acaba ficando esvaziada pelas perguntas do dia a dia do futebol, né? Mas né, Massa? O que vão perguntar para o presidente? O presidente dando uma coletiva sobre futebol é uma coisa. Separa todo mundo, podia ter dado na sexta-feira, passado, feriado. Porque ninguém foi perguntar ali, no geral, sobre o que tinha acabado de ser apresentado, que é a parceria University São Paulo Futebol Clube e tudo mais, que eu acho que é uma coisa interessante, que pode acadêmica, mas no final das contas, o que importa, né, o que importa para a mídia, para o torcedor, é o jogo de amanhã, é o time de 2025, aliás, mais do que o jogo de amanhã, né? O São Paulo está falando muito em 2025, e está falando um pouco do hoje, como o objetivo está quase alcançado. Então vieram as perguntas sobre a questão da base, sobre a renovação de jogadores, sobre contratações. Nesse trecho ele não falou, mas na entrevista completa ele falou também das prioridades. Quais os jogadores que o Palmeiras quer, quais as posições, Marcinho? Vamos ver se coincide com as do São Paulo. São 3 posições, né, do Palmeiras? 4, zagueiro, 8, 9, ponta. 4. Então o São Paulo só 3, porque o São Paulo não tem a grana do Palmeiras. São lateral esquerdo, principalmente, lateral direito e um meia. Um meia, cara, eu vou te... Sabemos que meia é a posição mais cara do futebol mundial, mas veremos. Falou sobre isso também o Casares na coletiva. O que já não se discute no São Paulo, nesse momento, depois daquele período todo dos meses passados, é a questão da comissão técnica, né? Pelo menos a comissão técnica está inserida nesse projeto todo para 2025 e o planejamento já está sendo feito. Falou também sobre o calendário, né? Sobre a questão da pré-temporada nos Estados Unidos, etc., a volta do Paulistão. São Paulo deve estrear só na 3ª rodada. Então, essa é a geral. Quando o presidente fala pouco em entrevista coletiva, quando ele tem uma oportunidade para falar, o objeto do lançamento, a parceria universitária, ficou em 2º, 3º planos, e foi mais ou menos esse o evento do Morumbi hoje cedo. Também teve antes, no centro de treinamento do São Paulo, antes do Casares ir ao Morumbi, para o anúncio da parceria universitária, o Centro de Treinamento de São Paulo está abrigando um curso de executivos do futebol, um simpósio lá, e o Casares também abriu essa semana de intensivão de cursos de executivos, gestores de futebol no Centro de Treinamento
da Barra Funda, enquanto o Zubeldia comanda o time, o treino ou os treinos para o jogo com o Bragantino na quarta-feira. E pelo que ele sentiu do Wendel, se ele voltar para o futebol brasileiro, o São Paulo estaria em portas abertas e ele teria muito interesse em jogar no São Paulo. Essas foram as aspas então, de Júlio Casares, que se o Wendel voltar para o Brasil, ele teria muito interesse em jogar no São Paulo. O papo é muito parecido, Chacon, com o que foi do Alexandre, né, naquele começo daquela novela toda, que ele também falava, né, que ele também deixou as portas abertas, conversa quase que diária, é um jogador que tem muito interesse, e no fim a gente viu o caminho que isso tomou. Com o Wendel, pode, acho que talvez, trilhar um caminho diferente, mas fato é, acho importante o Júlio, mais uma vez, não deixar a expectativa lá em cima para não ser cobrado por algo que ele não pode prometer, né, Chacon? Eu só acho que, assim, essa questão principalmente envolvendo o Wendel, né, assim, na coletiva do Casares que a gente viu, assim, e é um jeito do Casares mesmo, e aí você pode olhar pelo lado positivo ou negativo, não vou fazer esse mérito da questão, que ele saboneta bastante, não vai deixar uma coisa mais clara, fala, já conversamos com o Wendel, estamos esperando, não vai deixar claro, cara, de novo, nem sei se tem que fazer isso. Ele fala pelo jogador, né, isso é algo até um pouco preocupado, assim, é um pouco assim, complicado, porque o próprio Alexandro, ele nunca falou publicamente que ele gostaria de jogar no São Paulo. A gente ouviu isso da boca dos dirigentes do clube falando da vontade do cara. Então, eu acho que é assim meio complicado você falar pelo jogador, porque ele não vai se expor dessa forma, né? Sobre essa questão de estar muito parecido com o que foi o começo da novela Alexandro, eu só espero que não termine igual, né, se for o caso, né? Mas é por essas e outras que a gente reclama tanto, que a gente é tão chato, né? Porque a gente tem experiências passadas de algo que não foi feito da maneira correta, não foi conduzido corretamente, entendeu? Tinha um tempo, eu acho que era menos prejudicial, quando chegava e falava, pô, não sabemos de nada, não tem nada e tudo mais, e às vezes acontecia, entendeu? Mas hoje se fala muito, se cria, mais uma questão, voltando, a questão do quanto você levanta a expectativa do torcedor para alguma coisa. Seja para uma contratação, seja para a reforma do Morumbi, que é isso que mais cobram atualmente, porque realmente não veio nenhuma novidade sobre o assunto, que eu acho faz uma falta danada, né, você ter essa novidade sobre esse assunto. E aí cria expectativa em cima do torcedor sobre essas pequenas mudanças, né? Então, assim, eu acho que mais uma vez a questão fundamental foi a expectativa colocada para o que acontece ou para o que ia acontecer nessa coletiva de hoje. E também, obviamente, a gente tem que ver se isso vai ser transportado para o caso do Wendel, né? Que deu muito por cima uma explicação de como é que está a situação, que basicamente não tem nada definido nesse momento. E aí, Boni, para destacar também, ele foi perguntado, né? Pô, já que vocês falam do Wendel como um alvo para lateral esquerda, tem algum alvo explícito para lateral direita? Ele falou que não tem, mas não que vocês possam saber, né? Porque ele falou que de fato já tem conversas ali rolando, mas ele usa um termo que acho que fica interpretativo. Ele falou que tem clubes que o São Paulo está procurando que estão na briga pelo Z4. Então, cara, não seria interessante nem para o São Paulo, nem para o jogador, nem para esse clube que está brigando aí para não cair, já ser exposto, então, a uma negociação. Isso ele não falou, né? Não conversamos ainda sobre Rafinha e Luiz Gustavo, 2 veteranos que estão aí para renovar contrato. Vamos supor que vocês tivessem grana para renovar com um só. Luiz Gustavo. Desculpa, você perguntou. A pergunta é boa porque quem são os substitutos deles? Então você tem o Igor Vinícius, um só. Luiz Gustavo, você tem um argentino, por exemplo, que você nem sabe ainda como ele vai se comportar. Chegou, nem deram muita chance ainda para ele. Você tem os dois, na teoria, voltando de lesão. Eu acho que eu renovaria com o Rafinha, a não ser que eu vá trazer outro lateral direito. Porque o Luiz Gustavo, na teoria, você tem outros jogadores, inclusive gente que voltando de lesão para isso. Mas no melhor dos mundos, trazer 2 caras mais jovens seria o melhor dos mundos. Se eu tiver que ficar com um, eu acho que eu ficaria com o Rafinha. E aí, Massa? Luiz Gustavo, cara. Acho o jogador mais importante. Acho o jogador que o São Paulo precisa buscar para as laterais que possam ir e voltar com capacidade, enfim. Mas não vai ser difícil. Vai ser bem difícil a missão do São Paulo, né? Pois Arnaldo, as posições que o São Paulo precisa são as posições talvez as mais difíceis, lateral e meia. Não tá fácil para ninguém, né? Não, você viu o cara do Márcio, bem difícil a missão do São Paulo. Difícil mesmo, porque são posições raras, né? Para ir exato. Nesse limite de orçamento, o São Paulo tem que reduzir a folha de pagamento dele, ainda, né?
Não é simples contratar 3 jogadores, levando em consideração que o lateral esquerdo o São Paulo tenta contratar desde que o Caio Paulista saiu, né? Então, não acho simples, não. Não são tantas posições, né? Acho que o São Paulo tem um elenco, vários setores com boas alternativas, mas nas laterais e nessa função de meia de criação, a tentativa lá com o Ramos Rodrigues pode ter queimado umas 10 tentativas na atual realidade do futebol do São Paulo, né? Vai ser difícil encontrar outra opção e acho que nesta posição, se o São Paulo for conseguir contratar alguém, vai ser alguém no perfil Rames, veterano, sem direito federativo, né? Não vai conseguir contratar o Almada, não, sabe? Não vai tentar contratar um jogador assim, porque o Garro não tem dinheiro para isso, né? Eu queria falar um pouquinho sobre a universidade, posso? Olha, claro. Eu queria dizer para vocês o seguinte: a Universidade do Futebol, do professor João Paulo Medina, mudou a minha vida profissional. Mudou absurdamente para melhor, né? Quando eu conheci a Universidade de Futebol e resolvi mergulhar, eu fiz um curso lá chamado Gestão Técnica de Futebol. Eu sou da turma 2. O Cícero, por exemplo, que está na seleção brasileira, é da turma 1. Eu estou fazendo novamente esse curso, porque as coisas mudam, se atualizam, né? Eu fui visitar a Inglaterra, conhecer o modelo da Premier. Todo esse meu olhar que eu tenho para o extra futebol, a fisiologia, a preparação física, a psicologia, a preparação, o modelo de treino, qualidade de modelo de treino, tendências do futebol, eu adquiri com a Universidade do Futebol. Eu teria muito orgulho se o meu clube tivesse saído na frente e tivesse feito algo parecido. O Casares, Júlio Casares, está se comportando como um verdadeiro estadista, preparando o São Paulo para um crescimento futuro. Eu vejo isso no River Plate, que tem escola, eu vejo isso em vários clubes, no Lanús. Nem estou falando das grandes marcas da Premier ou da Espanha, estou falando de times com orçamentos modestos e que conseguem fazer esse tipo de coisa. O Brasil precisa mergulhar, estudar, entender o que está acontecendo. E o São Paulo tem aqui os meus aplausos pela iniciativa. Eu ainda vou entender como é que funciona o modelo, se o São Paulo entra só com a marca, mas qual vai ser a conexão disso. Mas a Universidade do Futebol é algo que mudou a minha vida. Vou ser eternamente grato ao professor João Paulo Medina. Eu vim para a televisão por causa das coisas que eu comecei a entender e falar sobre futebol através do estudo, através desse curso especificamente e outros milhares que eu fiz pequenos. Psicologia no esporte, fisiologia no esporte, que você pode fazer, que vai te dar um conhecimento para não ficar falando de orelhada, né? Acho que são coisas legais que o profissional que trabalha com futebol precisa ter e se preparar para isso. Muito bem, boa iniciativa mesmo do São Paulo. Aqui, a gente falou do jogo de Bragança. O São Paulo tem problema pra caramba pro jogo de Bragança, né? Valério não joga, né? Tá com a dor na posterior esquerda. O Wellington Rato, não vai jogar. O Wellington Rato, edema na panturrilha, tá? O Wellington também não deve voltar. E o Araújo pode ser relacionado dependendo do treino aí que vai ter amanhã. Ou seja, o nosso Zuba vai quebrar a cabeça aí, porém, se nós estamos com problemas ali na esquerda, é chamar o Jamaldini que ele resolve. O Jamal agora vai ter mais uma chance aí. O Jamal tá machucado. Tá vendo como o mundo conspira contra o Jamaldini aí, ó, tá vendo? Olha, tá vendo? Paulo se o São Paulo fechou aí uma parceria com a Universidade Dom Bosco, né? A SPFC University, mas na entrevista coletiva o assunto foram os outros, né? Temporada 2025, o Rodrigo Nestor, o Wendel, falou que o Wendel, São Paulo estaria no páreo caso o jogador voltasse para o Brasil. Mesma história da Alexandre, mesma história. É aquele negócio, a gente só acredita vendo, né? Assinado, né? Voltando aí ao assunto, o Rodrigo Nestor também deixou brecha, né? Abriu-se, a proposta for boa. O São Paulo negociaria assim com o Bahia, claro, o São Paulo precisa de grana. E ele falou na temporada 2025 que o São Paulo vai disputar tudo, mais uma baboseira, né? Manteve o discurso do Belmonte, quer dizer, o Paulista é importantíssimo, aquelas coisas todas que a gente já conhece, sem grandes novidades, né? Mas é isso, a ideia é interessante, a SPFC University, mas quando
chegou na entrevista coletiva que perguntou sobre essa parceria, a verdade é essa, né? Perguntaram se é isso sobre reforço, mercado da bola, a temporada agora é de 2024, a próxima temporada de 2025 e assim por diante, né? Na verdade, perguntou-se o que o São Paulo gostaria de saber, mas Casares, como sempre, muito político, respondeu, mas daquele jeito, né? Deixou muita coisa em aberto, até porque também tem que esperar as coisas acontecer, né? Mas o Wendel seria um ótimo reforço. A ida do Rodrigo Nestor, se for um valor mesmo de 7 milhões de euros, seria também uma ótima venda. E assim por diante, né? E deixou claro que os objetivos do São Paulo são 2 laterais e um meio-campista, né? 3 posições. E deixou também que o São Paulo está aberto ao mercado no sentido de vender jogadores. Se vierem boas propostas, por que não? Falando de São Paulo, o que parece amanhã não teremos Caleri, não teremos Wellington Rato, não teremos Arboleda, não teremos Jamal Lewis e o Wellington, vai ter que improvisar alguém na esquerda, seja Michel Araújo ou seja Sabino. Então vai bem desfalcado São Paulo para o jogo de amanhã, né? E o Bragantino, naquele desespero, e o Nabi Abichedid lá, o estádio do Bragantino é sempre osso duro de roer pro São Paulo jogar lá. Então é isso, gente. É o São Paulo aí que agora volta a campo. Mas antes disso, o seu presidente aí apareceu numa entrevista coletiva e falou do São Paulo, né? A gente ainda fica na expectativa se esse fundo de investimento vai conseguir arrecadar o valor que diga que é 240 milhões de reais, né? Já que muitos fundos deram errado, né? E vamos também ver aí que caso arrecade como será o ano que vem do São Paulo Futebol Clube, né? É um assunto que ainda tem sido falado, mas ainda não foi aprofundado. A gente espera que ao fim desse ano, o ano que vem com o negócio já começando, a gente consiga entender mais como funciona e como é que o São Paulo vai ser em 2025 com essa limitação de gastos, coisas que outros clubes como Bahia, Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro, Botafogo, que são SAFs, até a Portuguesa chegando como SAF, né? Não terão. Então é isso, pessoal. Eu sou Marcelo Mazorra do canal Mazorra SPFC. Se você quer ficar ligado nas últimas, nas notícias, nas novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações. Se puder nesse vídeo, como eu sempre peço, deixe aquele likezão, tá ok? Saudações tricolores, uma ótima terça-feira a todos e valeu!